A aula está sendo gravada e eu estou projetando aí um material, né, que a gente está utilizando, que basicamente usa esses três materiais aqui, certo? Principalmente esse primeiro aqui, ó. Se eu não me engano, eu compartilhei com vocês. Mas eu vou checar aqui só para tirar essa dúvida. Capacitores, materiais. Isso mesmo, o primeiro foi compartilhado com vocês. Certo? Se tiverem interesse nos demais, eu posso compartilhar, né? Mas o principal é o primeiro, né? Bom, a gente parou aqui, né? Símbolos esquemáticos de capacitores, e agora a gente vai dar uma olhada nos demais. O primeiro é o comportamento do capacitor quando conectado dentro de um circuito elétrico. Existem duas situações, né? E nessas situações ele se comporta de forma diferente. A primeira é quando ele é conectado em um circuito, né, puramente capacitivo, em corrente contínua também, né? Ou seja, só tem capacitor e ele está em corrente contínua. Nesse caso, o capacitor ele vai funcionar como, deixa eu ver aqui, se tem alguma. Bom, primeiro a gente saber, né? Um circuito de corrente contínua, você tem a fonte de alimentação, talvez um dispositivo de comando, e quando você liga o circuito, ele vai mandar uma tensão para a carga, nesse caso o capacitor, o componente, né? E uma corrente, certo? Quando o capacitor recebe uma tensão e uma corrente, ele vai começar a carregar. E aí ele vai carregar, vai carregar, vai carregar, até o ponto em que ele está totalmente carregado. Quando o capacitor estiver carregado, ele vai estar com o nível de tensão igual à tensão da fonte. Então, você já tem 12 volts na fonte e vai ter 12 volts no capacitor. Isso, isso vai zerar a diferença de potencial, vai zerar a tensão. E não vai circular mais corrente. Ou seja, você liga um circuito de corrente contínua com um capacitor, ele vai carregar. Conforme ele for carregando, a corrente deve ir reduzindo até o ponto em que ele está totalmente carregado. E aí não circula mais corrente. Né? Não vai circular mais corrente. É como se você abrisse o circuito, como se fosse uma chave e você abrisse o circuito. Né? Nesse momento é que o capacitor está totalmente carregado. Então é como ele fala aqui, ó. Um capacitor, se ligado numa fonte de tensão da corrente contínua, vai ter um comportamento a depender do seu carregamento. Pode se comportar como um curto quando ele está totalmente carregado, né? Perdão, pode se comportar como um curto-circuito, né? Quando ele está descarregado, ou um, um interruptor aberto quando ele está totalmente carregado, né? Ele vai explicando essa questão aí. Quando o circuito é desligado, então, digamos assim, eu desligo o circuito e tiro o resistor, e o capacitor está carregado. E aí eu vou e ligo uma resistência, onde estava a fonte de tensão, o capacitor vai descarregar a energia toda na resistência. Por isso que a gente diz que ele funciona como uma fonte de armazenamento de energia, como algo parecido com bateria, né? Então você armazena, depois ele descarrega. Ele é interessante, tanto o indutor quanto o capacitor, ele vai carregar segundo um padrão, digamos assim, de tempo que é conhecido como constante do tempo. Então, a depender de algumas características, que nesse caso são
A resistência que você associa em série com o capacitor e a capacitância do capacitor vai dar a constante do tempo. A constante do tempo está diretamente ligada ao carregamento do capacitor. Então, por exemplo, uma constante do tempo vai carregar o capacitor em 63,2%, né, da carga total. Duas vezes a constante do tempo, que é em segundos, né, vai carregar 86,5% a carga total. 3 vezes 95 e até 5 vezes que ele carrega 99,3% da carga total. Ele não vai chegar a carregar 100%. Então, já deu para perceber que enquanto uma vez já vai carregar 63 e 3 vezes vai carregar 95, a partir disso o aumento, o ganho vai ser muito pequeno. Então, sei lá, 6 vai ser 94, 94,5 e por aí vai. Vai aumentando, mas ele vai aumentando pouco. Então, a gente costuma adotar que 5T, ou seja, 5 vezes a constante do tempo do capacitor, o capacitor está carregado. Então, tipo, quanto tempo demora o capacitor X, que eu entrego aqui, para ficar totalmente carregado? A gente considera que é 5T. Entendeu? Deu para entender? Então, tipo, digamos que a constante do tempo dele seja 2 segundos, né? E aí você liga ele, você faz a ligação do capacitor, né? Perdão. Você faz a ligação do circuito e aí ele vai demorar quanto tempo para ficar totalmente carregado? A gente sabe que ele não vai ficar totalmente carregado, mas a gente adota que ele vai ficar totalmente carregado em 5T. E quanto vale T? Sei lá, a gente supõe, né, que o produto disso aí era 2 segundos, então seria 10 segundos. A 10 segundos ele vai estar totalmente carregado, certo? Aí está a constante do tempo, a resistência. Bom, isso é importante saber, né? Pode até não utilizar, mas é importante, muito importante conhecer esses fatores. Isso aqui a gente já viu, certo? Mas eu vou mostrar. Bom, esse é o comportamento do capacitor em corrente contínua, né? Carregar e descarregar. Sim, o tempo de descarregamento é simétrico, digamos assim. Então, se ele demora 5T para carregar, ele vai demorar 5T para descarregar. É bem rápido, assim. Só que nesse caso, ele vai descarregar, por exemplo, em 1T ele vai descarregar 63% da carga total. Vai ficar com 30 e 37,8%, né, da carga total. Então, assim, descarrega, é muito rápido, né? Um T ele já descarrega mais de 50%, né? 63,2%. 2T ele já vai descarregar 80 e cacetado, certo? Bom, e no circuito de corrente alternada, como é que ele vai se comportar? Num circuito de corrente alternada, ele vai se comportar um pouco diferente. Deixa eu ver aqui a mensagem. Vai. Onde ele descarrega essa carga? Depende, sabe, Igor? Então, por exemplo, depende da aplicação que você coloca. Às vezes ele descarrega. E muitas das aplicações ele descarrega no circuito, como principalmente corrente alternada. Ele é carregado num ciclo, né, perdão, ele é carregado num semiciclo e descarrega no outro. Então ele fica carregando e descarregando. Por alguns motivos, né? Ele pode, por exemplo, um circuito retificador. O circuito retificador é um circuito que transforma uma energia de corrente alternada para corrente contínua. Ele usa diodos para cortar a onda, né? Só pegar a parte de cima e usa capacitor para
nessa parte que ele carrega, que é a parte de cima, e quando a forma de onda vai para baixo, né, o ciclo de baixo, ele descarrega, mantendo o nível de tensão e de corrente do circuito sempre uma constante, né? Sempre pegando os picos dos valores. Certo? Bom, e num circuito. Outro exemplo, por exemplo, Igor. Vou dar aqui. Outro exemplo é flash de câmera, de celular, flash de. Por exemplo, no caso do flash de uma câmera fotográfica, ele tem lá um circuito de corrente contínua que carrega o capacitor, os capacitores, alguns capacitores, e aí ele deixa tudo carregado. E aí na hora de. Aí ele fica carregado. Na hora que você vai tirar foto, né, com flash, quando você aperta aquele botão, ele, um pouco antes de bater a foto, aliás, praticamente de forma instantânea, né, mas é um pouco antes, ele fecha um circuito ligando o capacitor a o conjunto, a lâmpada que forma um flash. E aí ele descarrega tudo de uma vez na lâmpada, né, fazendo ela emitir um, uma luz intensa, né? Por mais que demore pouco. Então é assim que funciona, né? Ele descarrega a depender do. Ele descarrega a depender, enfim, da finalidade, né? Então, pode descarregar. Por exemplo, outro exemplo, né? Ele pode descarregar em um motor. Então, por exemplo, um motor de um ventilador, um motor de um portão elétrico. São motores monofásicos de indução que ele tem um capacitor para auxiliar na partida. Porque esse tipo de motor funciona formando um campo magnético rotativo no estator, e aí o rotor sofre indução e segue esse campo. Só que quando ele é monofásico, ele não consegue formar, ele precisa de um campo trifásico, né? Precisa de 3 fases para formar esse campo. E aí, como ele é monofásico, ele não consegue, né? Então ele usa um capacitor para descarregar no momento certo, simulando como se fosse uma segunda fase. Então, de forma bem assim, bem não técnica, digamos assim. Ele é monofásico, mas com o capacitor ele acaba desviando um pouco, causando uma defasagem, né, devido a esse descarregamento. E é como se tivesse outra fase. Isso desloca um pouco o campo na medida para o motor começar a girar, e aí depois ele gira, né? Tanto é que se você tem um ventilador com um capacitor com problema, você liga ele e dá uma ajudinha com a mão assim, ó. É só ele começar a girar que ele vai, né? Não sei se alguém já passou por isso. Se passou, é o capacitor. Troca o capacitor e vai dar certo. Parece que o motor não tem condição de partir, né? A gente fica, não está partindo, fica só fazendo barulho, que é típico de magnetização do núcleo ferromagnético. Né? Mas ele não parte. Normalmente deve ser o capacitor. Tanto no motor do portão quanto no motor do ventilador. Enfim. São infinitos exemplos aí de uso de capacitor, né? Mas vamos botar aqui para a gente não se perder, né? Bom, em circuito de corrente alternada, né, nos terminais da linha do capacitor, está sempre em oposição à fonte de tensão. Então, tem uma fonte de tensão, né, no circuito de corrente alternada que o capacitor acaba ficando contra, porque ela está sempre variando, né? Então, em um semiciclo ele carrega, no outro semiciclo ele descarrega. Então, quando ele descarrega contrário ao ciclo inferior. Então, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. Por exemplo, isso aqui, ó, é o seguinte. Quando você tem ele tem assim a forma de onda, né? E aí você tem um ciclo é de 0 a, a quase 7 aqui, tá vendo? Até esse ponto aqui. Não, peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não tá certo. Bom, essa contagem aí não tá correta, né? Não foi um bom exemplo, não. Deixa eu ver uma contagem mais interessante. Bom, vamos aqui ver. Mas é importante você ver, ó, o ciclo é do 0 até aqui um pouco antes do 8 quando ele toca o eixo, o eixo horizontal. E aqui, ó, antes do 8 e até um pouco depois do 12 tem outro ciclo. E aí, depois do 12 até o final, outro ciclo. Então, essa figura tem 3 ciclos da senoide. Mas, obviamente, quando está um circuito ligado, vão ter infinitos, né? Infinito não, mas vamos lá. Em um segundo tem 60 ciclos, né? Imagine, cada segundo que passa ligado vão ter vários e vários ciclos. O fato é que, quando você conecta um capacitor aqui, metade desse ciclo, que é essa ponta para cima aqui, vai carregar o capacitor. Quando ele inverter de sentido, o capacitor vai descarregar. E ele vai descarregar no sentido contrário, certo? Então, por isso que ele diz lá que está contrário. Isso acaba reduzindo a tensão aqui embaixo, né? Isso interfere na senoide, então dá um ruído aqui na senoide. Então, às vezes, ela fica com a ponta de baixo menor, né? Ou até para cima, dependendo do caso, né? Bom, se você usar um diodo, né? Associado. Isso faz o quê? Isso cria uma tensão de oposição à senoide numa fase do ciclo, né? Ciclo de baixo. E essa oposição causa o que a gente chama de defasagem da tensão. Então, quando a gente liga um capacitor num circuito de corrente alternada, a gente causa uma defasagem na tensão de 90 graus em relação à corrente. Então, em circuitos resistivos, não há defasagem, né? A tensão e a corrente estão com a mesma fase, mas quando a gente usa um capacitor, ele causa uma defasagem na tensão em relação à corrente. Deixa a corrente onde é que ela está, mas a tensão ele meio que atrasa ela, né, devido a essa oposição, em 90 graus. Né? Aqui tem uma explicação. Bom, o fato dessa oposição provoca no circuito uma grandeza que é nova para a gente, que é a reatância capacitiva. A reatância é uma grandeza que é parente da resistência. Enquanto a resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica, a reatância, seja ela capacitiva ou indutiva, é a oposição à variação da corrente elétrica. Então, como na corrente alternada a corrente está variando, a reatância ela tenta, digamos assim, impedir a variação da corrente. Então, por exemplo, a corrente está lá no ciclo positivo, aí ele carrega, beleza. Aí quando ela se opõe, né, quando ela troca de sentido, aí ele descarrega e tenta impedir, né, que ela troque de posição. Aí ele se carrega no sentido contrário nessa fase do ciclo negativo e quando ele troca de novo,
ele joga, solta toda a tensão, solta toda a energia que está armazenada, tentando fazer essa oposição. Então, ele é oposto, né? E causa uma oposição à variação da corrente. Então, a gente pode ver aqui, ó, reatância capacitiva, né? Então, lembrando, a unidade de medida associada ao capacitor é a capacitância. Só que quando o capacitor é ligado num circuito de corrente alternada, ele provoca no circuito uma grandeza, né, que é a reatância capacitiva, certo? A reatância capacitiva é uma grandeza que é caracterizada pela oposição do capacitor à circulação de corrente alternada. Então, circuito de corrente contínua não existe essa grandeza, certo? E a reatância é, de certa forma, uma resistência que a gente chama resistência não ôhmica. Por quê? Porque ela muda de acordo com o valor da frequência da rede ou da tensão da rede. Vai depender. A gente representa com XC, né? X é a representação aí. A unidade de medida é o ômega também, é o ohm. E alguns fatores que interferem, né? Que é a frequência e o valor da capacitância do capacitor. Aí aqui a gente tem a equação para calcular a reatância, né? Que é o inverso de 2π vezes F vezes C, certo? E aí outra coisa que é importante é a gente frisar que a lei de Ohm, você pode usar a reatância da resistência, tipo, não é V igual a R vezes I, você pode usar V igual a X vezes I, tanto para reatância capacitiva quanto para reatância indutiva. Beleza? E aí, alguma dúvida até agora? Zilma, isso mesmo. Na verdade, assim, o capacitor armazena energia. Né? O capacitor tem uma grandeza que ele apresenta, independente de onde ele é ligado, que é a capacitância, que é justamente a capacidade de armazenar energia, certo? Então, a capacitância é uma grandeza, né? Quando você coloca assim, a capacitância armazena energia, dá a entender como se fosse tipo uma bateria. Na verdade, a capacitância é a grandeza que expressa a capacidade de armazenar energia. Espero que tenha ficado claro, caso não, bota aí outra, reforça o seu questionamento. Bom, então vamos lá, tem muita coisa. Semana que vem até fazer uma revisão. Bom, outra coisa que eu vou falar, não necessariamente a gente vai cobrar isso, mas é o fator de qualidade. Né? Então, existe um fator que mede a qualidade de indutores e capacitores. Né? Então, esse fator de qualidade é um parâmetro que normalmente é utilizado de forma bem. Não é muito confiável, digamos assim. É uma forma mais simples de você fazer comparar capacitores com relação à sua qualidade, né? Mas o ideal mesmo é utilizar equipamentos específicos, né? Com multímetros que aferem a qualidade do capacitor, certo? Então, o fator de qualidade é um parâmetro usado para classificar capacitores, né? Ou indutores, em relação à sua capacidade de produzir uma reatância com uma resistência tão baixa quanto possível. Para calcular ela, né, esse fator de qualidade, ele é a reatância dividido pela resistência elétrica do capacitor do indutor, certo? Beleza? Então, ó, a gente viu até aqui, né? Já vimos isso, né? Corrente contínua, que não tem muito mistério, mas corrente alternada já tem algumas equações, né? Que a gente viu.
de reatância capacitiva. Agora vamos ver eles associados em série em paralelo, né? Bom, quando a gente tem dois capacitores ou mais associados em série, a capacitância total, né, desses capacitores que estão associados à série é sempre menor do que a capacitância do menor capacitor. E tem um motivo para isso. Imagine que você tem dois capacitores associados em série, como é mostrado nessa figura. Então, aqui eu vou usar uma. Aqui a gente usa uma imagem de comparação. Como a gente sabe que o valor da capacitância é maior quanto maior for a área da placa, né? Da placa condutora que armazena a energia. Então, um capacitor maior tem uma placa maior, um capacitor menor tem uma placa menor. É claro que capacitores têm formatos diferentes de placas, né? Tem um capacitor de placa enrolada, mas aí a gente está supondo tudo esticadozinho, bonitinho, certo? E aí, se eles estão em série, ó, significa que entre eles tem continuidade. Então, é como se não tivesse ponto nenhum, você estivesse juntando isso. Isso significa que não vai ter circulação de corrente aí, nesse meio. Aqui, ó. Ou seja, não vai carregar essas placas internas aqui dos dois. Não vai descarregar. Então, só vai carregar a, a externa dos dois. Então, é como se você juntasse os dois e tivesse um capacitor que tem uma placa maior e uma placa menor, mas tivesse uma distância do dielétrico muito grande. E lembra que a capacitância é inverso à distância do dielétrico, uma coisa assim, né? Tem que olhar lá. Então, acaba sendo que você vai considerar a placa menor para calcular, né? Esse é o padrão. E aí, enfim, como você tem o valor da placa, da área da placa do menor capacitor, e uma distância maior, você reduz a capacitância. Então, acaba reduzindo aí a capacitância. E aí, como calcular, né? Para calcular a capacitância em série, sei lá, de N capacitâncias em série, vai ser o inverso da soma dos inversos, né? Como se calcularia a resistência em paralelo. É o contrário. Então, ó, 1 sobre C, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, mais 1 sobre Cn, e aí faz o inverso. E aí tem aquelas exceções, né? Que é quando tem dois capacitores e quando os capacitores são iguais, né? Bom, aí ele explica aqui o que eu já expliquei, né? Que não há circulação entre as placas internas e você acaba anulando as placas internas devido a isso e só considera as externas. Bom, e agora a gente calculou a capacitância associada em série, agora a gente vai calcular a reatância associada em série. A reatância é a mesma coisa das resistências, né? Ela tem a mesma unidade de medida, tem comportamento semelhante. Então, a forma de calcular é a mesma, né? X1 mais X2 mais X3 é igual a reatância equivalente, certo? Então, aqui não tem mistério. Bom, já quando eles estão associados em paralelo,
a gente vai somar as capacitâncias, né? Então, embora a imagem aqui não esteja, mas vou botar aqui, viu? Não, perdão. Pronto. Ó, se você juntar esses dois capacitores, C1 e C2, até encostar as placas, você vai ver que a distância do dielétrico é a mesma, então não vai diminuir por isso, e você pode somar as placas, né? Então, mais que dobrando aqui, né? Ou dobrando talvez, a área da seção transversal das placas, né? Em relação a um só. Então, você tem seção transversal das placas maior e distância menor. Então, você aumenta, né? Então, quando você associa dois capacitores em série, a capacitância equivalente vai ser maior do que qualquer um dos capacitores individuais. Então, na verdade, ela é a soma, certo? Então, C1 mais C2 mais C3, certo? Já a reatância de capacitores em paralelos, perdão, segue aquela mesma equação de resistência, né? Ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. A mesma coisa para a reatância, né? Então, isso aqui também não tem novidade, a gente viu em elasticidade 1. Bom, então aqui detecção de capacitores com defeitos. Tem algumas formas de se fazer isso, acho que melhor é usar um multímetro que tenha medidor de Faraday, né? Para capacitância, certo? Mas você pode usar um ohmímetro para verificar, certo? Então, basicamente, o princípio é o seguinte: você descarrega o capacitor de forma o máximo que você puder, né? Completamente, e conecta as pontas de provas do multímetro funcionando como um ohmímetro, coloca numa faixa elevada, né? De resistência para que as resistências internas aumente, de modo que o capacitor carregue lentamente, né? Ou seja, quando você configura o multímetro para um mímetro, ele produz uma tensão elétrica nos terminais, de forma a passar uma pequena corrente e aplicar a lei de Ohm para calcular o valor da resistência. Aí, quando você coloca num capacitor descarregado, ele vai carregar lentamente, né? E o capacitor vai carregar devagar e lentamente até atingir a tensão que é fornecida pelo ohmímetro, né? E aí a resistência que vai ser indicada é a resistência do dielétrico. Aí tem alguns valores que pode dar, por exemplo, pode dar um capacitor com um valor de dielétrico muito alto, né? Isso é normal. Pode dar também muito baixo. E aí depende do capacitor também é normal. Quando não há dielétrico, ele pode ser um valor extremamente alto, né? Se for a por exemplo, que nem um multímetro meça, né? Já com o multímetro digital, ele vai indicar que está fora da escala.
E com capacitores eletrolíticos de baixa qualidade, a leitura vai dar em torno de 100 quilômetros, que é certamente baixo, né? Se ele tiver com falhas, ele vai dar duas coisas: ou aberto, que não haverá deflexão do ponteiro, e se ele supõe você usando um multímetro analógico, certo? Ou em curto-circuito, né? E o ponteiro indicará o valor de uma resistência zero, né? Então, fica ligado. Dá muito baixo, muito alto, extremamente alto, ou, ou 100K, em torno de 100K, enfim. Mas se der um valor próximo ao infinito, ou um valor zero, então... Claro, isso aqui, enfim, é um arranjo, né? Não é o melhor dos mundos. O melhor é você usar um multímetro que possa fazer esse tipo de verificação se o capacitor ainda está funcionando. Aí tem a especificação do capacitor, coisa simples, dá para ver lá. E bom, beleza. Bom, pessoal, o conteúdo principal é esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Esse é o principal que eu quero que vocês, ou seja, capacitores em circuito CC e CA e em série em paralelo. Beleza? Aí, sábado que vem, a gente vai fazer uma revisãozinha disso e resolver umas questões sobre isso. Beleza? Alguma dúvida? Diga aí, Igor. Professor, na próxima aula da gente de instalações elétricas, o senhor pode mostrar a questão do three-way, four-way, porque o senhor ficou de passar e eu acho que acabou esquecendo. Aí a gente foi avançando e ainda não vimos. E foi? Me lembre isso. Tá bom. É importante. Eu acho que me atrapalhei com aquela questão da correção, não foi? Eu acho que sim.